tenho a honra de compartilhar com vocês outra peça do quebra-cabeça que tem confundido as pessoas e me confundido por muito tempo. Eu tenho o título desta mensagem, Um Descontentamento Sagrado. E antes de entrar nisso, eu só quero encorajá-los que esta é apenas uma peça do quebra-cabeça. Eu quero compartilhar essa peça do quebra-cabeça com vocês, mas houve outras 7 peças que eu compartilhei antes deste vídeo. Eu quero encorajá-los a voltar e rever essas 7 peças do quebra-cabeça, esses 7 vídeos. E se você não os assistiu, assista-os apenas quando Deus o direcionar ou impressionar. O primeiro com o qual comecei foi: eu tive um sonho. Eu quero que você volte a esse mito. Ouça novamente essa mensagem porque é vital para você e para mim nos dias de hoje. Então ouça silenciosamente cúmplice. Há muitos de nós que são muito cúmplices e silenciosos hoje na fé que temos, e não estamos compartilhando isso com os outros. Então eu entro em Cristo dividido e a crença fundamental inexistente. E então, além do denominacionalismo, porque se você não está indo além da sua denominação hoje, você provavelmente é apenas um virgem tolo. Por favor, ouça essa mensagem. E então a última que compartilhei foi a grande disputa. Acabou a adoração. Você está realmente adorando a Deus hoje? Você está adorando o movimento ou o veracionismo em que você está? E então o último que fiz com Michael foi um colapso total, expondo o ataque satânico. Então, por favor, conforme Deus o impressiona, volte e revise-os, compartilhe-os com os outros. Então, à luz do que acabei de compartilhar com você, vamos dar uma olhada em um descontentamento santo. E para fazer isso, precisamos dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se. Agora, este é o chamado de Deus. Não sou eu que estou chamando você para isso. É Deus falando ao coração de Jim Holmberger. Ele diz: Jim, examine a si mesmo. Se você está na fé, não apenas tem uma fé, mas você está na fé, então ele diz: prove a si mesmo. Não conheceis a vós mesmos? Muitas pessoas hoje estão focadas no mundo, estão focadas na última igreja vista, e não estão dando uma olhada honesta em si mesmas. Diz: não conheceis a vós mesmos, como Jesus Cristo está em vós. Exceto que você seria um réprobo. E eu tenho que honestamente olhar para mim mesmo, como o apóstolo Paulo fez. Paulo diz: eu morro diariamente. Ele tinha que saber que Jesus Cristo era ele que era o poder em sua vida. Era ele, Jesus Cristo nele, que era a sabedoria. Então agora precisamos nos fazer algumas perguntas muito sérias. E essas são perguntas que eu me faço. Essas perguntas não são projetadas para você. Essas perguntas são projetadas para mim. A primeira pergunta é: você já se perguntou se sua vida presente é realmente tudo o que existe? Onde estou atualmente em meu ministério, em minha vida? É isso? Eu estacionei? Ou Deus está chamando Jim Holmberger ainda mais alto? Isso é o melhor que pode acontecer? É essa a totalidade para a qual Jesus o chamou? Essas são perguntas honestas que eu oro para que, ao compartilhá-las com você, o Espírito Santo imprima em você a resposta para você. Se as pessoas imitassem sua vida, elas entrariam na vida de troca? Recentemente eu estava caminhando com um jovem. Ele estava me contando sobre esse homem que ele está treinando em seu negócio, que é ateu. E esse meu amigo não é ateu. Ele é um cristão muito devoto. E eu disse a ele, então se você pedir a esse jovem para vir e viver em sua casa por 30 dias, sua vida provaria a existência de Deus para ele? Seu casamento, enquanto ele o observava em sua casa, a portas fechadas, provaria a existência de Deus? Que você entrou na vida trocada? Que antes de você nascer na carne, agora você nasce no espírito. Todos nós nascemos na carne. A questão é: nasceremos diariamente no Espírito de Deus? Você já se sentiu envergonhado por não ser um exemplo da fé que você defende? Se você defende isso, você poderia ser um garoto propaganda em sua experiência de vida para o que você concorda mentalmente? O que Deus está dizendo a você agora? Por que a maioria dos cristãos
falha em completar sua jornada para a unidade com Deus? Quando estamos nesta terra, não é sobre nós, é sobre se retornaremos ao que foi perdido no Éden e a unidade com Deus. Estamos aqui para construir esse caráter. Quando o caráter de Deus for perfeitamente reproduzido em seu povo, você e eu, em um número suficiente de nós, os 144 mil, então Jesus retornará. Você encontrou essa unidade com Deus? Você vai estar naquele grupo único que passa por Órion na segunda vinda? Ou você vai ser apenas um virgem tolo e se contentar com uma vida cristã insatisfatória? Então você é ativo, mas está estagnado? Eu conheço muitos dos meus amigos que são muito ativos no movimento de hoje, no movimento religioso de hoje, ou na verdade de hoje. Eles têm esse verdadeísmo em que acreditam que é ainda mais alto, não apenas no mundo, mas nas igrejas das quais eles saíram, mas eles estão estagnados nele. E eles estão contentes com isso. Então você quer alcançar a versão máxima de você que Deus projetou ou chamou você para ser? Enoque fez isso. Lemos sobre ele na Bíblia. Ele andou tão perto de Deus que ele simplesmente subiu ao céu. Eu queria que isso pudesse ser dito de mim. Deus ainda não terminou comigo. Ele ainda está queimando escória de mim. E quanto a Noé, você teria construído a arca em seus dias no meio de um deserto? E quanto a Daniel, se você for jogado na cova dos leões, Deus fechará a boca desses leões? Ou você será devorado? E quanto a José, João Batista, o apóstolo Paulo? E quanto aos reformadores como Wycliffe, Lutero, Wesley, Moody, Ellen White? Essas pessoas fizeram a diferença no dia em que estavam, uma diferença drástica. E Deus não tem respeito por pessoas. O que ele fez por todos eles, ele fará e pode fazer através de você e eu. Sim. Então Deus os prefere a você? Não. O que faz a diferença? O que faz a diferença entre você e Elias, ou Paulo, ou Maria, a mãe de Jesus, se você for mulher? Paulo nos dá uma resposta para isso. Ouça isto. 1 Coríntios 15, versículo 10. Paulo diz isto, não eu. Ele diz, mas trabalhei mais abundantemente do que todos eles. O que Paulo está dizendo? Ele pegou o seu lado do evangelho, que é o quê? É cooperação com a palavra divina e o Espírito divino. Paulo diz, trabalhei nisto, na palavra de Deus e no Espírito divino, mais abundantemente do que Dimon Berger. Então ele diz isto, mas não eu. Não foi Paulo, mas a graça de Deus que estava comigo. Então Deus é o autor da fé de Paulo, sua fé, e ele é o consumador. E a diferença é, se cooperarmos com essa graça de Deus continuamente, então Deus pode completar essa obra em nós. Então, onde você está nisso? Eu conheço tantas pessoas da minha fé que estão apenas esperando por uma experiência de varinha mágica, porque elas têm essa verdade e estão apenas esperando para que Deus faça sua obra, mas Deus está esperando por elas. Não existe experiência de varinha mágica. Deus não vem até Enoque e o toca com uma varinha mágica. E Enoque teve essa caminhada com Deus. Enoque teve que trabalhar para sair da carne e entrar no Espírito. E você também. Você não é você, mas é Deus que está trabalhando em você. E você está cooperando com Deus nisso? Qual é o seu fruto? O seu fruto é como as folhas pretensiosas da igreja denominada de Deus nos dias de Jesus? Folhas pretensiosas? Ou é a experiência da videira e do ramo onde você está vitalmente conectado a Deus através de uma experiência viva em e por meio de Jesus Cristo, que você encontra essa unidade que todos esses grandes que acabei de mencionar encontraram? É você? Você está trabalhando com Deus? Porque essa é a coisa principal, é ser restaurado para essa unidade com Deus. Paulo também diz em Colossenses 1, versículo 29, para este fim, eu trabalhei. Não para o seu movimento, não para o seu veraísmo que eu vejo em muitos ministérios hoje. Esse não é o objetivo final.
O objetivo final é a unidade com Deus. Para esse fim eu também trabalhei, esforçando-me, diz Paulo, de acordo com sua obra. Então Deus está trabalhando isso em você. Você está cooperando com sua obra? E a resposta é não, você não está. Porque não vemos os Enoques, os Elias, os Noés e os apóstolos Paulo hoje. Eles são difíceis de encontrar. É porque você não está cooperando com Deus, esforçando-se de acordo com sua obra, que opera em nós poderosamente. Não é que Deus não trabalhe em Jim Holmberger ou em você. A diferença é se cooperamos com Ele. Você é sensível às suas obras em você poderosamente? Então, qual seria a sua porcentagem de cooperação? Você está totalmente dentro ou parcialmente dentro? O que sua porcentagem mostraria? E você ouve Jesus chamando você em Lucas 13, versículo 24. Jesus diz, esforçar-se. O que essa palavra esforçar-se significa? Significa que eu faço tudo na graça de Deus dada a mim para entrar pelas portas estreitas. É esforçar-se para entrar pela porta estreita. Não é uma estrada larga, é muito estreita, pois muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não conseguirão. Por que eles não conseguem entrar? Você sabe por que eles não conseguem? Porque a graça está lá. Esse é o poder de realizá-la em sua vida. É porque eles se contentaram com uma experiência de escola primária. Alguns se contentam com uma experiência de ensino médio. Seu nível de jornada, eles ficam estagnados. Enquanto Deus nos chama, Ele chama você. E Ele me chama para obter nosso PhD. E quantos de vocês têm seu PhD? Que é um retrato de sua divindade, PhD. Retrato de sua divindade em Jim Hornberger. É para isso que Deus está chamando todos nós. E muitos de nós estamos contentes com um diploma de ensino fundamental ou médio, quando Deus está nos chamando para o retrato de sua divindade. É quando Ele pode retornar. Quando sua glória brilhar através de um número suficiente de nós, Ele dirá, estou chegando, estejamos prontos ou não. A cooperação com Cristo do começo ao fim é a chave. Não se permitindo estagnar, não se estabilizando, não apenas lendo um livro. Depois que escrevi meu primeiro livro, desculpe-me, depois que Deus escreveu seu primeiro livro, através de mim, é a maneira correta de dizer isso. Porque Ele tem que aumentar e eu devo diminuir. Depois que Deus escreveu seu primeiro livro, Fuga para Deus, através de mim, eu estava em um acampamento e um homem veio até mim e disse, quando será seu próximo livro? E eu olhei para ele e disse, você já incorporou esses princípios de fuga para Deus na sua vida? Bem, não realmente. Eu disse, então você não precisa do meu segundo livro. Volte. Retorne aos princípios que você leu e torne os seus. Porque não se trata apenas de ler o próximo livro que aparece. Não se trata apenas de assistir ao próximo vídeo. E eu sei que pedi para você voltar e assistir a alguns desses vídeos. Por quê? Porque cada um desses vídeos é uma peça do quebra-cabeça. E você tem que juntar essas peças. Eu tenho que juntá-las. Cada um desses vídeos foi escrito para uma peça que estava faltando ou não era compreendida na minha vida. E então eu compartilho com você o que Deus me chamou para fazer. É só isso que eles são. Não se trata apenas de frequentar uma igreja ou uma ascensão mental à verdade. Conheço tantas pessoas que estão saindo das igrejas denominacionais hoje e estão se apegando ao que chamo de verdade. Não há nada de errado nisso. Mas eles param por aí. E a verdade deles se torna seu Isaac. Ela se torna seu ídolo. E eles não deixam essa verdade, esse veracionismo, levá-los à unidade mais alta com Deus. E eles estagnam nesse nível. Não. Deus está nos chamando para nosso PhD, o pórtico de sua divindade. Não podemos parar em apenas frequentar uma igreja ou um centro mental. A nova verdade que nos foi mostrada, e devemos ter essa verdade, mas podemos fazer dessa verdade um substituto para Cristo em nós. Não. O que Cristo começou em nós, devemos permitir que Ele termine em e através de nós. É uma fé perpétua, uma escolha perpétua.
Eu trabalho com muitas pessoas individualmente. Se você falar com qualquer uma delas e perguntar quais são as 10 palavras de 2 letras, porque eu as compartilho com todos. As 10 palavras de 2 letras do porquê não avançamos são: se for para ser, depende de mim. Em outras palavras, seu casamento nunca vai mudar. Você nunca vai ter essa família conectada. Você nunca vai ter esse PhD, o retrato de sua divindade em sua vida, se você não cooperar com a graça de Deus iniciada em você. Então não é que Deus seja negligente, é que se for para ser, depende de mim. Então Enoque agarrou-se à graça de Deus, assim como Noé. Você é diário? Todos mortos. Ele diz: eu morro diariamente e entro na vida de troca diariamente. É você? Temos nosso modelo, Jesus Cristo. Ele nos mostrou como era retornar à unidade restaurada que foi perdida no Éden. É por isso que ele veio. Aquela preciosa unidade com Deus foi perdida, e ele veio para restabelecê-la, não apenas pagar o preço pelo nosso pecado, mas para restabelecer a experiência em nossa vida. Temos um conselheiro pessoal, o Espírito Divino, que nos guia individualmente de volta àquela unidade. Então o Espírito Divino está sempre operando em minha vida, sussurrando para mim diariamente os pequenos passos que preciso dar para voltar à unidade com Deus. O que você está fazendo com esse Espírito Divino? E temos um roteiro exausto. Temos uma Bíblia que eu chamo de linhas brancas. Quando você está dirigindo na estrada, nos Estados Unidos, eles pintam linhas brancas em cada lado da estrada para que, se estiver realmente nublado ou confuso, você saiba que está no centro e não saia dessas linhas brancas. Há também um grupo de apoio bíblico, nos dizendo que é possível viver esta vida. Há 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Sadraque, Mesaque e Abednego eram um deles. Se você não consegue encontrar nenhum deles, grupos de apoio onde você está, leia a Bíblia. É para isso que ela está lá. As vidas dessas pessoas, como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: seja do seu conhecimento, ó governo, a política de hoje, não nos curvaremos ao seu mandato. É você ou você é silenciosamente cúmplice? Então, onde você está nisso? O cristianismo de hoje, e estou sendo honesto com você, o cristianismo de hoje está estagnado, está parado. Não é trazer as pessoas para a base, para a unidade com Deus. Gandhi disse isso muito bem. Você sabe, Gandhi era hindu, mas ele, na verdade, tinha uma mistura de hinduísmo, islamismo e cristianismo. E Gandhi olhou para os cristãos em seu país e disse aos cristãos, ele diz: eu gosto do seu Jesus, mas vocês são tão diferentes do seu Jesus. Quando compartilhei com aquele jovem que ele deveria convidar aquele ateu para sua casa e viver com ele, a portas fechadas, por 30 dias. E que seu testemunho de sua vida e casamento provaria a existência de Deus. Ele meio que se encolheu, porque ele sabia que havia uma diferença entre o que ele consentia mentalmente e o que ele dizia a esse colega ateu e o que ele vivia a portas fechadas. Então você pode receber um ateu em sua casa e, ao observar em sua família e seu casamento, isso provaria a existência de Deus? Uma pergunta séria que precisa ser feita. Oro para que o Espírito Santo esteja trazendo isso até você. Quando penso e volto, fui apresentado às Escrituras em Wisconsin. E conheço pessoas de 30, 40 anos atrás. E elas eram pessoas maravilhosas que me levaram à primeira ou segunda base do cristianismo. Mas elas ainda estão na primeira ou segunda base depois de 30 ou 40 anos. Por que é que? E Deus me chamou da primeira, segunda e terceira base. Ele me chamou para a base, aquela unidade com Deus, aquele PhD se preferir, aquele retrato de sua divindade.
Por que esses outros não estão avançando da primeira e segunda fase? É porque eles estão falhando em cooperar. Nenhum doutorado na vida deles. Eu conheço pessoas, muitas pessoas, cujos casamentos estão sendo realizados na igreja denominada de Deus agora, não no mundo, mas na igreja denominada de Deus, cujos casamentos são obsoletos, coexistindo. E eles poderiam me dar todos os textos de prova de sua fé, mas é apenas intelectual. São apenas verdades. Temos que deixar que isso nos leve mais alto. Eu conheço pastores, eles têm uma influência poderosa em seu púlpito. Eu chamo isso de influência de púlpito, mas eles não têm influência de coração. Eu olho para suas igrejas e seu povo está afundando em areia movediça. As pessoas em suas igrejas pesam 136 quilos. Eles estão afundando em suas areias movediças. Os presbíteros em suas igrejas são viciados em pornografia, afundando em suas areias movediças. Os diáconos em suas igrejas estão jogando mais do que lendo suas Bíblias, afundando em suas areias movediças. Olá? Se você é um verdadeiro pastor, não se trata do seu púlpito. Trata-se de tirar seu povo da areia movediça. Eu não desprezo essas pessoas. Elas precisam de alguns pastores verdadeiros. E você dificilmente consegue encontrar pastores verdadeiros hoje em dia. Sinto pena dessas pessoas porque há muito poucos modelos ativos hoje em dia de pessoas que concluíram seu doutorado. E então as pessoas estão olhando ao redor e não conseguem encontrá-los. Então você e eu temos que nos tornar autoalimentadores sob Deus. Você não pode simplesmente olhar para o movimento religioso em que está envolvido, ou para o veracionismo que você possui hoje, que é mais alto do que a igreja. Você tem que se tornar o autoalimentador sob Deus, como Enoque fez, Elias fez, os reformadores, Wycliffe, Lutero fizeram. Então pare de ignorar seus consultores e melhore a porcentagem de sua resposta ao seu consultor, o Espírito de Deus. Implemente melhor seu manual de instruções. Viva de acordo com o que você conhece atualmente pela graça de Deus. Pare de perseguir seus prazeres pessoais em vez de um Deus pessoal. Aqui está um desafio para você. Dê o mesmo tempo. Não. Eu só vou pedir que você dê metade do tempo que você gasta em mídias sociais, jogos, notícias, TV, filmes. Gaste metade desse tempo. No final da semana, some quanto tempo você gasta em todas essas áreas. Pegue metade desse tempo e use esse tempo para desenvolver um casamento sem espinhos. Estou trabalhando com um casal agora e eles têm espinhos em seu casamento. Um deles quer tirar os espinhos e o outro não. E você? Você tem um casamento sem espinhos? Sally e eu temos um casamento sem espinhos hoje. Estamos casados há 52 anos. Temos 75 anos. E mantemos os espinhos longe do nosso casamento. Estamos apaixonados hoje. Por quê? Porque cooperamos diariamente com a graça de Deus para que continue assim. E você? Se aquele ateu viesse e observasse seu casamento, o que ele veria? Ele iria querer um casamento como o seu? Que tal criar uma família bem organizada, bem disciplinada e centrada em Cristo? E se você gastasse metade do tempo das coisas que mencionei acima, em mídias sociais, notícias, TV, filmes, e colocasse isso em seus filhos ou netos? Que tal investir metade desse tempo no casamento? Recebendo seu doutorado. O que Deus está dizendo a você agora? Isso é tudo o que Deus sempre quis de nós, em um ambiente perfeito. Não estamos em um ambiente perfeito hoje. Em vez disso, participamos de grupos religiosos, institucionalizados ou de verdade. E estou descobrindo que essas áreas, religiões institucionais e grupos de verdade, são menos significativas e insatisfatórias. Por quê? Porque eles não estão me levando para o meu PhD. Então o tédio religioso se instala.
Por que estamos perdendo 80% da nossa juventude hoje? O tédio religioso se instala. Eles não veem pessoas com seu PhD. Eles veem pessoas com casamentos estagnados, relacionamentos superficiais, sem doutorado, sem poder. E assim perdemos nossa juventude. Se eu fosse um jovem hoje, eu também iria embora, porque a religião denominacional não é suficiente e seu veraísmo não é suficiente, porque eles não veem você vivê-la a portas fechadas. Frequentar mais cultos não é a resposta. Passar nos exames de verdade é apenas metade do curso. Tenho tantos amigos que estão se envolvendo na nova verdade hoje, que a igreja não está dando a eles. Mas ainda assim, se eles se olham no espelho, olham para seus casamentos, seus filhos, eles estão reprovando no curso. E eles estão confiando em seu verdadeísmo para sua identidade. Sim, deveríamos ter essa verdade, mas temos que ir além dela. O que Deus está lhe dizendo agora através do seu Espírito? Então, assumir mais deveres na igreja, ou nos envolver em mais deveres relacionados ao ministério, não nos entrega a vida de troca. Pode te levar à terceira base, mas não te levará à base. Conheço um professor na minha igreja local, um professor. Ele tem uma classe de escola sabatina. Ele provavelmente tem isso há 10, 20 anos. Não sei há quanto tempo. Mas sua vida doméstica, não ordenada, e não estou rebaixando-o, mas é um mito. O melhor que ele pode fazer é levar essas pessoas a um conhecimento inebriante. É isso. E na minha própria igreja, há um ministério feminino, e é conduzido por mulheres que não têm seu próprio casamento em ordem. Eles fazem isso por autoimportância? Não sei. Mas temos que nos fazer algumas perguntas. Começamos examinando a nós mesmos, provando a nós mesmos, sabendo se estamos na fé. Conheço líderes ministeriais que estão envolvidos na nova verdade hoje, na verdade presente. E eu perguntei a eles, eu disse, então posso fazer algumas perguntas à sua esposa e aos seus filhos? E eles quase têm um ataque cardíaco. Eles querem provar sua religiosidade por seu veracionismo e não por Cristo neles. Isso é um problema para mim. Esse veracionismo deveria levá-los a um PhD em Jesus Cristo, mas não é. Então, apenas um punhado de pessoas faz progresso ascendente em sua jornada para a unidade com Deus, que foi perdida ao obter seu PhD. Então, eles são ensinados a se contentar com a graça parcial, o que Deus fez por eles, em vez do que Deus quer fazer neles e por meio deles. Se você se contentou apenas com a graça pessoal, o que Deus fez por você, mas não está cooperando com o que Deus quer fazer em você e por meio de você, você tem que passar por alguns estágios de transformação. E eu quero compartilhar os 3 estágios de transformação agora. O primeiro estágio é que todos nós nascemos. Nós nascemos em o reino do homem versus o reino de Deus. E quando nascemos, não temos conhecimento tangível da guerra literal entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Então, eu nasci no reino do homem, e então eu tive que escolher se eu iria para o reino de Deus. E sua vida, quando eu estava no reino do homem, conforme a vida avança, a maioria de nós ganha uma ideia do pecado e algum padrão que o define, mas estamos desconectados de qualquer preocupação significativa de removê-lo de nossas vidas. Percebemos que é inevitável e não importa, contanto que você se livre disso no agora. Bem-vindo à política. Eles aprendem a encobrir e esconder seus pecados publicamente inaceitáveis. É você? Era eu. Isso é 45% da população adulta dos Estados Unidos permanece aqui por escolha. A graça permanece com eles. A graça de Deus está lá para eles.
A graça de Deus está batendo na porta de seus corações, mas eles escolhem permanecer naquele estágio chamado secularismo. Então outros 45% descobrem uma fé. Esse foi Jim Hornberger. Então, saindo desse secularismo do mundo, descobri uma fé. E você está descobrindo uma fé. Você ainda não a tem completamente. Você está descobrindo. Você tem que ir mais longe com ela. Então, quando descobri uma fé, ela consistia em crenças doutrinárias. Louvado seja Deus por isso. Consistia em frequência à igreja. E eu louvo a Deus por isso. Consistia em oportunidades de serviço. Esse foi Jim Hornberger. Mas era um salvador parcial do meu passado versus um salvador no meu presente. E isso me levou à segunda base, mas não me levou à base. Havia um senso intelectual de verdade, mas não havia uma unidade experiencial com Deus na minha vida, meu casamento e minha família. Eu era um amálgama do primeiro e segundo estágios. É você? Minha consciência foi despertada para um grau de arrependimento. Houve uma aceitação de crenças fundamentais. 28 delas na minha vida, embora eu tenha ido para algumas outras. E pedi perdão a Deus, e pedi a Jesus Cristo para me salvar, mas não entendi o chamado superior de Deus em meu coração. E fiquei contente com a religiosidade. Para a maioria de nós, este é o auge da nossa jornada espiritual. Sério? É isso? Se fosse isso, os 2,6 bilhões de cristãos seriam o suficiente para Deus. É quantos existem no mundo. Pelo menos é o que me disseram. Deveria ser o suficiente para trazer a segunda vinda, e não aconteceu. Porque Jesus não está retornando. Com 2,6 bilhões de cristãos, 45 mil denominações, e Cristo não retornou. Por quê? Por que é que nós estagnamos? Nós estagnamos. Nossa religião nos satisfaz. A religião não me satisfaz. Eu quero meu PhD. Como meu amigo Frank, nós temos um braço em volta de Deus. Nós temos um braço em volta da nossa verdade. Nós temos um braço em volta da nossa igreja. E o outro braço está em volta de nós mesmos e do mundo. Nós somos uma amálgama. E Deus está pedindo a você e a mim que larguemos esse braço que envolve a nós mesmos e o mundo. Porque se não fizermos isso, continuaremos a perder nossa juventude. Nossos casamentos continuarão a coexistir porque estamos realmente vivendo uma vida sem poder. Esses eram os fariseus. Esses eram os saduceus. Essas eram as pessoas da época de Jesus. Eles estavam apenas cumprindo as formalidades, apenas fazendo sua presença, apenas seguindo o protocolo aceitável. É você? Depois de anos de envolvimento na fé, caímos no coma espiritual. Esse foi Jim Hornberger. Eu caí no coma espiritual da religiosidade, da verdade, da reforma. E Deus estava me permitindo para acordar naquele coma espiritual, porque nossa fé se torna uma série de rituais, de rotinas, de deveres, de regras, de aceitação social e relacionamentos. Então, qual é a sua porcentagem de mistura no que acabei de compartilhar? Eu tinha minha própria porcentagem especial, ou coquetel, naquela mistura que você sentiu. Qual é a sua? Vivemos em um estado mais relaxado, nos tornando confortáveis, com uma experiência parcial ou espiritual. Nós apenas nos misturamos aos 2,6 bilhões de cristãos, não trazendo a segunda vinda. Alguns nestes 2,6 bilhões, alguns sinceramente permaneça aqui, pensando que este é o fim do jogo e o home plate. Eu penso em Jesus, quando ele apontou a viúva, colocando seu poder. Ela era maravilhosamente sincera. E há alguns que estão naqueles 2,6 bilhões que são maravilhosamente sinceros. E eles realmente não veem ou ouvem Deus chamando-os mais alto. Mas é você? Não fui eu. Eu ouço Deus me chamando mais alto ainda. Por quê? Porque o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Você é de ânimo dobre? O que o Espírito está dizendo a você? Então,
90% da população adulta nos Estados Unidos pertence ao estágio 1, que é o secularismo. Esse seria um bom exemplo. Esse seria o rei Agripa quando ele disse a Paulo: quase me persuadiste. Não, eles vão se apegar ao mundo e vender. O segundo estágio, um bom exemplo disso seria Caifás, o presidente da Conferência Geral da Igreja denominada de Deus, contente com a vida de Aquário. Ele estava contente apenas em viver naquela vida de Aquário. Bem, isso é apenas 90%. E os outros 10% que você está dizendo? Bem, o estágio 3 é um descontentamento sagrado. É permitir que o caráter de Deus seja reproduzido em mim. E é isso que Deus está esperando. Seus 144 mil para que seu caráter obtenha seu PhD, para que ele possa dizer: veja, não é apenas um Enoque aqui, ou um Elias ali, ou Paulo ali. Eu tenho um total de 144 mil que me deram suas vidas de volta. Agora eu posso vir. Meu experimento está completo. Eles retornaram ao que foi perdido no Éden. E então Deus vai retornar. Então 10% das pessoas cooperam com uma voz mansa e suave, uma voz discreta e suave, sussurrando para eles. Isaías 30, 21. Em 9 anos, ouvirão uma palavra por trás destes dizendo: estou mais alto. É para isso que Deus está chamando vocês? Eles percebem que estão apenas no piloto automático. Era eu. Você está no piloto automático em sua igreja, ou em seu veraísmo, brincando de igreja, ou confiando em sua veracidade? Ou você vai permitir um descontentamento sagrado que Deus iniciou através de sua graça para chamá-lo para a base, para sacudi-lo a reavaliar sua condição estagnada e autossatisfeita? É neste ponto da nossa jornada que precisamos fazer algumas escolhas importantes. Devemos percorrer o caminho menos percorrido. Você está nisso? Você está seguindo em frente com isso? Atos dos Apóstolos, página 49. Eles foram compelidos a se esforçar com todos os seus poderes dados por Deus, não em nossa própria força humana, nossa própria força de vontade humana. Eles estão sendo compelidos a se esforçar com todos os seus poderes dados por Deus para alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Diariamente, eles oravam por novos suprimentos de graça para que pudessem alcançar mais e mais alto. Esse é o santo descontentamento. Eles não estão satisfeitos com o cristianismo pretensioso. Eles querem ir mais alto. Eles não estão satisfeitos apenas com seu veracionismo, que está acima da igreja. Eles querem ir mais alto com seu PhD, essa unidade com Deus. Temos exemplos bíblicos que validam nosso chamado. Enoque andou com Deus e viajou menos. Ele é meu herói. Temos Elias, foi levado ao céu em uma carruagem. Quantos você vê naquela carruagem com ele? Se aquela carruagem retornasse à terra hoje, quantas pessoas estariam nela? Você estaria nela? Estaria lotado? Há apenas 1 ou 2. E quanto a Moisés no Mar Vermelho? Sua fé teria permitido que o Mar Vermelho fosse dividido? E quanto a Daniel, quando ele é jogado na cova com os leões? Sua fé teria fechado a boca daqueles leões? Paulo, Wycliffe, Luther, Wesley, C.S. Lewis, Bunyan, Moody, Murray, White, todos eles ficaram dolorosamente cientes de que seu crescimento espiritual pessoal havia estagnado e todos decidiram fazer doutorado. O que você vai fazer com Jesus? Estamos parados ou ainda vamos mais alto? Você vai ser uma estrela como luz brilhando na escuridão que está ao seu redor? O que Deus fez por todas essas pessoas no passado, Ele vai fazer por um grupo de pessoas hoje, até que Ele tenha seus 144 mil. Então, o que devemos fazer? Porque o ensino e os desafios a maioria recebeu nos últimos anos foram leves e repetitivas.
Sim, é tudo o que você está recebendo da igreja hoje. Você está cansado da mesquinharia, da política, das disputas religiosas, do eclesialismo que está separado de Deus? 1 Coríntios 3 diz: inveja, contenda e divisão entre eles. Você é carnal. Você está cansado de toda essa carnalidade? Você vai sair dela? Neste ponto, precisamos fazer uma pergunta. A igreja institucionalizada e os grupos de verdadeirismo são uma ajuda ou um obstáculo para a nossa vida cristã, casamento e família? Porque Deus disse a Jim Homburger: eu tive que obter vários PhDs. Por experiência própria, tive que fazer doutorado em casamento. Não foi fácil. Tive que colocar minha esposa em primeiro lugar, me sacrificar por ela. Tive que fazer um PhD em conectar meus filhos a Deus. Tive que fazer vários doutorados. E você? Você vai para esse casamento sem espinhos, que esse casal com quem estou trabalhando, um está se recusando a ir para frente? Meu trabalho é encorajá-lo com meu exemplo. Vá mais alto. Esse desafio depende de você e de mim hoje. Vamos perguntar com toda a seriedade: Senhor, o que você quer que eu faça? Atos 9:6. Você está fazendo essa pergunta? Você está contente com a religião institucionalizada e com a verdade da entidade? Senhor, o que queres que eu faça? Fazemos esta pergunta por fome espiritual, não por... Não somos melhores do que nenhum dos outros nessas duas fases. Deus está apenas nos chamando para o alto, o santo descontentamento. Você vai estar nesse grupo? Você vai subir mais alto com Deus? Quero que você observe que desses 10%, apenas metade realmente faz o doutorado. Espere um minuto, Jim Weinberger. Então você diz que há esse descontentamento sagrado. Sim, essas pessoas ouvem isso, mas apenas metade desses 10% vão até o fim com Deus. Metade delas escolhe outra coisa. A outra metade entra na onda do cinismo, da dúvida, da frustração. Elas se tornam escarnecedoras. Elas menosprezam as pessoas no mundo. Elas menosprezam as pessoas na igreja. E eles se tornam escarnecedores. Eles se tornam acusadores dos irmãos. Porque o diabo está sempre ativo em todos os estágios. E mesmo neste estágio daqueles que estão sendo chamados para o santo descontentamento, ele faz metade deles abandonarem isso. Em vez do santo descontentamento, essas pessoas estão simplesmente descontentes e estão fartas e acabam sendo iscas para os verdadeiros de coração que estão indo em direção à unidade com Deus, que estava perdido no Éden. Essas pessoas que ficam presos, na verdade, eles saem, mas não entram. Quando Deus chamou as pessoas para fora do Egito, não era suficiente apenas vagar pelo deserto. Eles tinham que entrar na terra prometida. E mesmo que você possa ter saído dos 2 primeiros estágios de transformação, você entrou? Você já teve essa experiência de doutorado? Você conquistou os gigantes na terra? Quando Deus chamou o povo para fora do Egito, chamou-os para a terra prometida. Antes que pudessem entrar na terra prometida e se estabelecer, eles tiveram que conquistar os gigantes em suas vidas. Você conquistou os gigantes? Eu conheço tantas pessoas que estão envolvidas em seus grupos de igrejismo e verdadeirismo, mas eles ainda têm o gigante do apetite, eles ainda têm o gigante da perda, eles ainda têm o gigante da crítica, eles ainda têm o gigante dos jogos, mídias sociais. Não sei qual é o falso conforto do qual você não saiu, mas Deus está lhe dizendo agora mesmo. Ele está sussurrando para você. Esses 5% dos quais estou falando, que saem dos 2 primeiros estágios transformacionais, eles se tornam militantes. Eles se tornam arrogantes e negativos. Essas palavras descrevem você. Eles se tornam militantes, arrogantes, negativos, contra aqueles que não vêm do jeito deles. O que você está fazendo com aqueles que não vêm do seu jeito?
Esse é um verdadeiro teste para saber se você está obtendo seu doutorado. Você tem que verificar sua atitude. Você tem a atitude de Jesus no Calvário. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é seu doutorado. Mas o deles, a arrogância se torna seu símbolo de honra. Eu chamo essas pessoas de descontentes. Sim, os descontentes. Algumas dessas pessoas descontentes abandonam sua busca e seu retiro, voltando para o abrigo de sua religiosidade e religiosidade anteriores, porque dizem que é demais. É um chamado muito elevado. O que estou compartilhando com vocês é substanciado em um sonho que foi dado a Ellen White. E esse sonho, o sonho total, está registrado em um livro chamado Vida e Ensinos, páginas 179 a 184. Peço que leiam esse sonho na íntegra. Vou dar a vocês meu resumo dele. Ellen White teve um sonho, e ela sonhou em estar com um grande corpo de pessoas. Isso, para mim, são os 2,6 bilhões de cristãos professos. Ela sonhou que estava neste corpo, mas uma parte desses 2,6 bilhões de cristãos professos partiu em uma jornada. Esses são os 10% que estavam saindo, porque eles tinham que entrar em algo mais alto. Eles tinham carroças pesadamente carregadas. Quando partiram para isso, ainda tinham bagagem sobrando. Mas a estrada que eles partiram começou a subir mais alto, e ficou mais estreita, e ficou mais íngreme à medida que avançava. Então eles desengancharam suas carroças e se livraram da bagagem em seus cavalos, os gigantes da terra. Você tem que se livrar dos gigantes da terra. Você tem que se livrar daquele casamento que tem espinhos. A estrada ficou mais estreita e íngreme. Então, enquanto faziam isso, eles largaram suas bagagens. Eles prosseguiram em fila única a pé. E por que em fila única? Eu pensei que fosse um grupo, porque você só pode receber o preço um por um de cada vez. Ele não converte um grupo inteiro, um movimento inteiro. Ele converte uma pessoa de cada vez. Então eles seguem em fila indiana a pé, por todo o caminho. As pessoas estavam voltando. Então, conforme eles estão sendo chamados mais alto, e as estradas ficando mais estreitas e mais íngremes, as pessoas estão se afastando, dizendo muito. Você pediu muito de mim. Eu não quero deixar ir o gigante na minha terra. Eu vou me contentar com espinhos no meu casamento. E você? Está ficando muito íngreme, muito estreito, muito caro? Para os que continuaram, um cordão verde apareceu e foi agarrado ansiosamente. Aquele cordão verde representa Jesus Cristo. Nossa única esperança é a salvação. Não está no seu movimento religioso, não está no seu veraísmo. Esses são para levá-lo ao green card, dependência em Jesus Cristo. Mas eles chegaram a um lugar no passado onde era tão estreito e tão íngreme que eles tiveram que tirar os sapatos. Sim, eles tiveram que entrar no PhD. É onde você está? É para lá que você está sendo chamado. Aqueles que não se acostumaram à aprovação e às dificuldades deixaram a pequena companhia da fé. Então agora, esses 10% que partiram são menos de 5%. O caminho se tornou tão estreito que eles tiveram que suspender todo o seu peso em suas cordas verdes. Eu amo isso. Atos 17, 28. Pois nele vocês vivem. E você se move e você tem seu ser nele. Não no seu movimento religioso, não nos seus veraísmos, não no seu senso intelectual, está nele. É uma experiência que Deus está nos chamando. E enquanto eles viajavam para cima, eles podiam ouvir esses menos de 5% das pessoas, eles podiam ouvir a piada e as zombarias daqueles que se viraram e não começaram a jornada. Então essas pessoas que dizem, você está me chamando muito alto, Senhor. Não, eu não vou conseguir meu PhD. Eles estão zombando daqueles de nós que desejam ir até o fim.
aqueles que se viraram e não retomaram a jornada. Com o tempo, eles retornaram. Os que permaneceram no tempo continuaram sua jornada. Eles chegaram a um grande abismo e queriam atravessá-lo, mas não conseguiram. Para atravessá-lo, sabiam que teriam que suspender todo o seu peso no cordão verde. Não em suas denominações, não no seu sentido mental. É em suspender todo o seu ser no cordão verde, que é Cristo em você. Colossenses 2:10. Você está completo nele. A única esperança deles era confiar totalmente no cordão. Isso me lembra João capítulo 5, versículos 39 e 34, onde Cristo diz: vocês examinam as Escrituras, pois nelas vocês pensam. Você tem vida eterna, e eles são os que testificam de mim. E você não virá a mim, o cordão verde, e suspenderá todo o seu peso em mim. Não o seu conhecimento, não o seu movimento, mas eu, aquele que veio para trazer você de volta ao que foi perdido no Éden. Então essas pessoas, pequena companhia, eles atravessaram o abismo em um lindo campo de grama verde e estavam perfeitamente felizes, contentes, paz real, alegria verdadeira. Jesus declara em Mateus 7,14, porque estreita é a porta e difícil é o caminho que leva à vida, e poucos eles estão encontrando. Essa é a palavra de Deus falando, não Jim Hornberger. Você estará entre os poucos? Na Bíblia, os poucos são chamados de pequeno rebanho. Sim, o pequeno rebanho. Eles são chamados de povo de Deus. Isso pode ser dito de você, se esse ateu estivesse morando na sua casa, ele diria que você faz parte do pequeno rebanho? Vocês são o povo de Deus. Ele diria, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, porque é assim que as Escrituras os chamam. Por quê? Porque eles obtiveram seu PhD. O corpo de Cristo, o povo de Deus, o pequeno rebanho. Você vai fazer parte disso? Será que esse ateu reconheceria isso e gostaria de se juntar a você nesse caminho estreito? Há uma declaração de apoio para isso. Se você duvida do que estou dizendo, se você acha que o grupo é realmente tão pequeno, que os santos descontentes são menos de 5% dos 2,6 bilhões de cristãos hoje, aqui está uma declaração e tanto, que se encontra em Serviço Cristão, página 41. Ouça isto. Christian Service, página 41. Esta é uma declaração solene que faço à igreja. Nenhum em 20. Agora, se você fizer suas contas, nenhum em 20 é menos que 5%. Ela diz que nenhum em 20 está preparado para encerrar sua história terrena. Nenhum em 20. Menos de 5% na igreja. Eles estão professando servir a Deus. Você vai à igreja, essas pessoas estão professando servir a Deus, mas estão servindo mais sinceramente a Mamon. Eles são amálgama. Um braço em volta do Calvário, um braço em volta de si mesmo e do mundo. Ela diz que esse trabalho meio a meio é uma negação de Cristo. Muitos trouxeram para a igreja seu próprio espírito insubmisso. Então, se tivéssemos aquele vídeo seu em sua vida familiar mostraria um espírito indomável? Vivendo como pecadores, alegando ser cristãos. Aqueles que alegam ser cristãos devem sair do meio deles e não tocar em coisa impura e ser separados. Fim da citação. Uau! Talvez você queira rever essa declaração. Há também uma advertência bíblica para isso. 2 Coríntios 6, versículo 17, que diz: portanto, saiam do meio deles e separem-se. Isso é Deus. Afaste-se não apenas do secularismo, mas do cristianismo pretensioso.
Separem-se, diz o Senhor, e não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está chamando vocês para obter seu PhD. Sua vida deve ser um retrato de sua divindade em e através de vocês. Não apenas o que ele fez por você, mas o que ele quer realizar em você e através de você. Isso não é apenas uma saída do mundo, mas é muito mais. É uma saída do cristianismo pretensioso. Eu estava envolvido no cristianismo pretensioso. Eu estava envolvido no ministério pretensioso. E Deus teve que tirar escória de Jim Moenberger. E ainda está tirando escória de mim, para que eu possa ter meu PhD. Esses totalmente descontentes buscam uma unidade mais desafiadora e abrangente com seu Deus. Eles seguem os passos de Jesus. Essa foi a vida de Jesus. Ele é nosso único exemplo. Eles descobrem que foram muito autoconfiantes. Era eu. É você? Chegar lá é uma jornada difícil. Envolve um arrependimento do qual não é preciso arrepender-se. 2 Coríntios 7, versículo 10. Envolve rendição total e dependência total de Deus. Colossenses 2, 10. Você está completo nele. É motivado pelo amor. Não, é motivado pelo amor divino que Deus instila em nós. Não um legalismo, mas um amor divino. Esses princípios se tornam o cerne da nossa existência. Eles produzem uma consciência de Deus sempre presente. Essa é a coisa principal. Foi o que Adão e Eva tiveram no jardim do Éden. É abrir mão do controle total. Quando Deus derrubou Saulo de seu cavalo alto, qual era o problema? Para Saulo se tornar Paulo, ele teve que desistir de sua fusão de religiosidade e teve que desistir do controle total. Então Deus o enviou para o deserto da Arábia por 3 anos. Não é agir ou falar sem filtrar, é através de Deus. Esse era Moisés. Quando Moisés é chamado depois de 40 anos, Moisés diz: eu nem posso falar por você. Isso não era verdade. Era que Moisés tinha medo de falar sem filtrar para Deus. É você? É ver a vida pela ótica de Deus e não responder até que Deus lhe mostre para o que ele está chamando você. Esse era Eliseu. Quando o exército sírio o cercou e seu servo estava com medo, Deus abriu seus olhos com a ótica de Deus e disse: você não tem nada a temer. Eu estou com você, como ele estava com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, como identificamos esse pequeno rebanho? Como identificamos o corpo de Cristo? Como identificamos essas pessoas de Deus? Essas pessoas que têm um descontentamento sagrado. Número 1, eles permanecem na verdade absoluta. Eles saem de todo o vinho da Babilônia e permanecem na verdade absoluta. Isaías 30, 21. A lei e o testemunho, eles não falam de acordo com esta palavra. Não há luz neles. Mas esse é apenas o primeiro passo. O segundo passo é que eles encontram o poder e o tornam deles. Não basta apenas ter a verdade. Você deve encontrar o poder de Cristo vivendo em você e torná-lo seu. Não basta apenas encontrar a pérola de Cristo. Você deve vender tudo para possuir, ou esse poder deve possuir você. Então eles têm poder sobre os gigantes que estavam em suas vidas. Eles não só puderam sair, mas eles entram na vida prometida. Eles conseguem aquele PhD. E o terceiro teste é que eles vivam um bom amor samaritano. Então o que você vai fazer com essa pessoa que não vê o veracionismo que você tem? Você tem amor samaritano para com essa pessoa? Se não tem, você está em apuros porque seu veracionismo não é suficiente. Você deve ter aquele bom amor samaritano,
aquele amor divino por aqueles que Jesus disse: perdoa-os. Pois eles não sabem o que fazem. Este é um retorno ao que foi perdido no Éden. Esta é a unidade com Deus restaurada em você e em mim. Esta é a obra de Jesus completada em você, e é a obra de Jesus completada em mim. Você não pode simplesmente ganhá-lo ou comprá-lo porque não é de graça. Custa tudo a Deus para restaurá-lo em você e em mim, e custará tudo a você e a mim para entrar nele. Simplesmente não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus para nossas vidas. Esta é a coisa principal. Esta é a unidade com Deus restaurada. Bem-vindo ao lar. É uma jornada e tanto.